Fala galera, bom dia! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Então hoje nós estamos no dia 69 de conteúdos aqui do Telegram e hoje nós vamos falar sobre o porquê que as pessoas não gerenciam os seus negócios. Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez você conheça pessoas que já passaram por isso, pessoas que simplesmente não conseguem organizar os seus negócios, elas não dão atenção para isso, algumas pessoas talvez já fizeram, já tentaram, mas desistiram no meio do caminho, pararam, disseram que era muito complicado, que dava muito trabalho, e talvez você mesmo já tenha vivido situações como essa, né? Agora, por que as pessoas não gerenciam os seus negócios, né? Ou por que elas começam a gerenciar e acabam desistindo, né? O que acontece? Eu vou falar sobre isso hoje porque essa foi uma pergunta, na verdade foi um comentário que eu recebi ontem e de alguém que me disse assim, olha, Júlio, eu já comecei tantas vezes a organizar o meu negócio, já comecei tantas vezes a fazer as coisas, mas é sempre tão complicado, eu acabo parando no meio, eu acabo desistindo, eu até começo, faço por um tempo, mas depois parece que toma muito tempo do meu dia. E coisa desse sentido, sabe? Um monte de situações que levam a pessoa a não fazer mais o que ela precisa fazer, né? Mas por que isso acontece, né? Por que as pessoas acabam desistindo? Bom, eu vou falar para vocês sobre uma coisa chamada overload. O que é overload? Overload é excesso de informação, ou seja, é mais informação entrando do que a gente consegue absorver. E para a gente absorver de verdade, absorver não significa só guardar. Absorver significa colocar as coisas em prática para efetivamente assimilar, né? Para efetivamente dominar e ter entendido aquilo que a gente está absorvendo, né? Então, a gente não é exatamente como uma esponja que a gente fica absorvendo e aí a gente entende, né? Não, esse processo de absorção, ele se consolida no momento que a gente executa, no momento que a gente coloca em prática, né? Porque aí a gente masteriza, ou seja, a gente domina aquilo que a gente está recebendo de informações. E aí o que acontece? Tem muita gente que não começa ou que desiste no meio do caminho justamente por causa desse overload, que o overload, na verdade, ele é um gap, né? É quando o gap é entre A e B, ou seja, entre o ponto A, o gap é uma lacuna, né? É quando o gap é muito grande entre A e B. Então, as pessoas imaginam assim, ó, eu tô aqui embaixo, no primeiro degrau da escada, e o meu negócio, no nível ideal, tá lá em cima, no 100º degrau, e as pessoas olham para cima e pensam, caramba, como é que eu vou subir todos esses degraus aqui, né? Ou é como se fosse, ou pode ser um exemplo de uma montanha, né? Você tá lá no pé da montanha e você diz, nossa, caramba, como essa montanha é grande, não tem como eu chegar até lá. O que acontece? Você tá enxergando um gap muito grande entre a realidade que você tá vivendo hoje e a realidade que você quer. E isso acaba desanimando, acaba frustrando as pessoas e faz com que as pessoas desistam. E tem mais um outro fator que é muito importante, que é o seguinte: gerenciar um negócio, quando você não faz, significa uma coisa, significa que isso não é um hábito para você, né? Porque se fosse um hábito, você faria, né? E saberia fazer justamente pelo hábito, por estar exercitando o hábito, né? Mas quando você não faz, significa que isso não é um hábito, né? E nós somos seres construídos por hábitos, e hábitos são coisas que levam um determinado período de tempo para serem mudados, né? Muitas vezes a gente tem hábitos que vêm da vida inteira, então não vai ser em 1 ou 2 dias que as coisas vão mudar, né? Eu já falamos sobre isso, talvez em outros áudios, ou se foi só nas lives, agora não vou lembrar, mas a gente tem como se fosse uma espécie de piloto automático programado nas nossas mentes para seguir os hábitos que a gente já tem. E esse piloto automático, ele tende a nos manter seguindo os mesmos hábitos que a gente tem. Então, mudar hábitos é algo que leva tempo e exige exercício, né? Exige constância, né? Então, a gestão de um negócio, quando ela não é um hábito para você, ela vai levar um tempo para você assimilar, para você discernir o que precisa ser feito e para você efetivamente fazer o que precisa ser feito com consistência. E é justamente por isso que muita gente às vezes fala que os treinamentos que elas fizeram não funcionam, que o método que ela aprendeu não funciona, que a planilha que ela baixou ela não usa porque é muito complicada, porque dá trabalho, blá blá, e todas essas desculpas. Na verdade, não é que as coisas não funcionam, é que leva um tempo, um determinado período de tempo de dedicação e consistência para que você efetivamente domine aquilo que você está querendo fazer, né? E é esse tempo que vai fazer você construir o hábito que no futuro vai te levar para o resultado que você quer. Então, o grande erro está nessa percepção de que você vai, por exemplo, assistir um treinamento, do que você vai baixar uma planilha, do que você vai aprender a preencher uma planilha, ou, eu aprendi um método de gerenciar o meu negócio, daí
daí em 2 meses meu negócio não tá dando lucro. Mas então isso aí é muito difícil ou não funciona. Não quer dizer que não funciona, quer dizer que você ainda não executou as coisas talvez com a consistência necessária para alcançar o que você precisa. E outra coisa é você lembrar que é uma jornada, né? Você caminha em direção ao objetivo. Essa é a grande ilusão que faz com que as pessoas não façam ou com que elas desistam depois que começam a fazer. É imaginar que existe um salto de 0 a 100. E não existe. O que existe são vários degraus que você tem que ir percorrendo um por vez. Por isso que no novo acelerador de lucros a gente vai falar em uma coisa. Eu vou adiantar para vocês e não é uma ideia totalmente consolidada ainda, mas a gente vai falar em graduações, né, em níveis, estágios de uma pessoa dentro de um negócio, né? Bom, vocês sabem que eu pratico judô e eu gosto muito de dentro do judô a questão das graduações, né, as faixas, né? Isso é muito legal porque mostra um nível de desempenho, de desenvolvimento que cada aluno tem de acordo com o seu mérito, né? Então o faixa branca é aquele cara que está começando agora, então ele não tem conhecimentos, ele não sabe o que ele está fazendo, nem porque ele está lá e tudo mais, né? Aí você vai subindo de faixa e a cada faixa que você sobe significa que você se aprimorou um pouco mais, que você andou um pouco mais, que você se desenvolveu mais, que você domina melhor as coisas, né? Então essa ideia das graduações é muito legal. Eu vou criar uma analogia para dentro da gestão de negócios. Eu vou criar como se fossem as faixas, faixa branca, blá, blá, assim por diante. Por quê? Para mostrar para vocês, para que todos os nossos alunos consigam entender que existem sim estágios, né? Porque daí, à medida que você vai entendendo em qual estágio você está, você percebe que sim, você está evoluindo. Você só não chegou lá no final da montanha, no final da escada, mas você está evoluindo, você está progredindo no seu desenvolvimento do negócio, né? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas desistem, porque elas imaginam um salto direto entre a base e o topo da montanha, como se fosse um pulo, assim, pulei que eu tô caindo lá em cima da montanha. Não, isso não acontece, não existe, entende? Então é por isso que muitas vezes as pessoas desistem ou não começam, porque elas estão preocupadas lá na frente com o resultado final, quando na verdade a única preocupação real que você precisa ter é em estar fazendo, é em estar evoluindo, estar colocando coisas novas em prática. Existe uma frase que diz o seguinte, que as mudanças elas não são repentinas e o que importa mesmo é você ter uma mudança lenta, gradual e constante. Guarda essa frase, mudança lenta, gradual e constante. Vou repetir de novo, mudança lenta, gradual e constante. O que significa isso? Mudando todos os dias num processo consistente de mudanças. Então, o hábito de gerenciar pode ser uma coisa que você não tem. Então, você vai começar, o resultado não vai ser bom. Você vai começar a registrar as coisas aí no teu negócio hoje, amanhã você vai esquecer, depois amanhã você faz de novo, depois você esquece de novo. Aí no primeiro mês, você meio que fez tipo 10%, 30% do que deveria ser feito num processo completo ideal. Daí no segundo mês você já fez um pouco mais. Então, vai levando um tempo de dedicação, ou seja, é como se você literalmente estivesse fazendo uma arte marcial e você estivesse progredindo na ordem das faixas, na ordem das graduações, entende? Um faixa branca, ele não ganha um campeonato por vários motivos. Ele não ganha um campeonato porque ele ainda não tem a habilidade que ele precisa ter, ele ainda não tem a consistência que ele precisa ter, ele ainda não tem a resistência que ele precisa ter, ele ainda não tem o raciocínio que ele precisa ter. Por quê? Porque ele praticou pouco ainda. Ele ainda não é um cara extremamente qualificado. Mas se ele vai exercitando, ele sobe para a faixa azul, da faixa azul ele sobe para a faixa amarela. E isso significa que, à medida que ele vai subindo nas faixas, ele vai ficando mais rápido, mais ágil, mais experiente, treinou um pouco mais, está um pouco mais preparado para se caso algumas situações acontecerem, ele já vai saber para onde que ele tem que puxar, para onde que ele tem que empurrar, para onde que ele tem que jogar, sabe? Nos negócios é exatamente a mesma coisa. O que acontece é exatamente isso. No começo você é um faixa branca. Você não sabe o que fazer, você não sabe em que consistência, você não sabe para que lado você puxa. Como no meu caso no judô, o objetivo é colocar as costas do adversário no chão, né? Quando você é um faixa branca, você não sabe como que você faz para fazer isso. Então você não sabe se você empurra, se você puxa, se você joga para cima, se você joga para baixo, se você para qual lado você tem que puxar. Você não está preparado para se defender do que acontece, né? Quando o outro teu oponente estiver tentando te jogar também. Então você cai muito fácil. Assim é você quando você começa. Você é um faixa branca, você não sabe
literalmente o que fazer, nem para se defender e nem para atacar, né? E nos negócios é a mesma coisa, você não sabe o que você tem que fazer nem para gerenciar e nem para se prevenir dos imprevistos que um negócio tem. Mas à medida que você vai exercitando os conhecimentos, você vai progredindo nessa questão da tua habilidade de gerenciar, né? Então essa que é a grande sacada, por isso que eu quis trazer essa lição, para que talvez as pessoas como você, que talvez, não sei se é o teu caso, mas que talvez já tenha passado por isso, talvez já tenha desistido de gerenciar, talvez já tenha pensado que é complicado, toma demais o meu tempo. Claro, talvez toma demais o teu tempo para a forma que você é acostumado a gerenciar o teu tempo hoje, mas à medida que você vai inserindo isso dentro da tua rotina, você vai percebendo que encaixa assim no teu tempo, e cada vez você vai ajustar mais porque você tenha tempo para fazer isso, né? É tipo postagens, publicações, as pessoas me dizem às vezes que eu não faço um bom trabalho de marketing porque eu não tenho tempo. Cara, isso não é desculpa, isso significa que o teu tempo não está organizado para que isso aconteça, mas você tem que começar a fazer. Se você não consegue fazer 2, 3 postagens por dia hoje, faça uma por semana, faça uma, e à medida que você faz uma por semana e você já conseguiu encaixar, encaixa para tentar fazer 2 por semana. À medida que você faz 2 por semana, tenta encaixar para fazer 3. Quando você vê, você está encaixando no teu dia uma por dia. Ou quando você vê, você já vai estar conseguindo fazer 2 por dia, mas isso é uma mudança lenta, gradual e constante. E isso tira da tua cabeça a percepção de que você tem uma montanha para subir. Isso mostra para você que você não tem que se preocupar com a montanha. Você só tem que se preocupar com o próximo degrau ou com o próximo passo da tua caminhada. Você não tem que se preocupar lá com o final. Não, o meu objetivo é chegar lá na frente. Tudo bem, mas antes de chegar lá na frente, você tem que dar o primeiro passo. E antes de dar o segundo, você tem que dar o primeiro, né? Antes de dar o terceiro, você tem que dar o segundo. Então não se preocupa lá com o final da jornada. Isso vai tirar de você a pressão, a ansiedade de você ver que as coisas não estão boas e que você tem um caminho muito longo para progredir. Mas lembre, essa ansiedade está te impedindo de tomar a decisão, está te impedindo de sair do lugar às vezes, porque você está tão preocupado que o caminho é longo que você acaba não fazendo nada. Então esqueça o tamanho do caminho e comece a dar o primeiro passo, só o primeiro passo. Dê aquele primeiro e único passo. Depois que você masterizou e dominou o que precisa ser feito no primeiro passo, dê o segundo. E assim por diante. É como o faixa branca. O faixa branca não tem que se preocupar em ganhar no faixa preta. Ele tem que ser bom em ser um faixa branca, para que ele esteja habilitado a pegar a próxima faixa, que seria uma faixa cinza, se for uma criança, faixa azul, se for um adulto, enfim, que seja. Mas ele tem que estar habilitado para dar o segundo passo. Depois que ele deu o segundo passo, é que ele tem que pensar, legal, eu cheguei aqui na minha faixa azul, agora eu tenho que aprender novas coisas, eu tenho que dar novos passos para que eu consiga chegar no estágio seguinte, né? Na faixa amarela. E assim por diante, assim é nos seus negócios também. Então, não pense no final da jornada, não pense... Claro, tenha em mente que o objetivo é chegar lá, é óbvio, né? Você tem que saber para onde você está caminhando também, isso é fato. Mas esqueça a pressão de chegar lá de hoje para amanhã e preocupe-se apenas com o próximo passo que você precisa dar. Qual que é o teu primeiro passo? Então é começar. Comece hoje, bom ou ruim, comece a gerenciar o teu negócio. Não interessa se vai ser bom, se não vai, se o caminho é longo. Não interessa se você sabe mexer com o computador, se você não sabe. Não interessa se você sabe mexer com Excel, se você não sabe. Interessa que você comece. Daí você diz, o que eu sei e o que eu não sei. Tá bom, eu não sei isso. Então comece aprendendo a primeira coisa. Eu não consigo gerenciar meu negócio porque eu mal sei abrir o Excel. Então comece aprendendo a abrir o Excel. Então beleza, eu abri o Excel, já não tenho muita habilidade com a planilha, não sei preencher direito. Bom, então não pense no resultado financeiro, pense em aprender a preencher a planilha. Beleza, aprendi a preencher a planilha. Agora, então não pense no resultado lá no final, pense em como que você preenche da maneira certa e consistente. Opa, estou preenchendo da maneira certa, com consistência, meu resultado tá redondinho, eu tenho domínio sobre o que eu estou escrevendo, sobre o que eu estou botando aqui nas minhas planilhas, o resultado que eu estou enxergando lá realmente é o resultado certinho que o meu negócio está me dando. Legal? Então agora sim pense em dar o próximo passo, que é entender como que você faz para melhorar o resultado. Aí sim, veja, perceba que você tira de você o peso de mudar drasticamente de 0 a 100 e você vai entendendo que você tem que só se preocupar com o próximo passo, apenas isso e nada mais. Essa que é a grande sacada. Isso tira de você a ansiedade, tira de você a percepção de que você tem que ser um ser perfeito e voar de um estágio a outro rapidamente, que é algo que ninguém consegue. Isso não existe pessoa que diga, opa, eu não sei nada hoje,
amanhã eu sei tudo. Cara, tem pessoas que aprendem muito rápido. Eu, particularmente, me considero uma pessoa que aprende muito rápido e não só aprende, como executa as coisas muito rápido. Mas não quer dizer que é do dia pra noite. E é uma coisa que eu tive que trabalhar muito dentro de mim mesmo, porque eu também imaginava um gap muito grande lá na frente e pensava no tamanho da lacuna que eu tinha para seguir. E isso me gerava o quê? Ansiedade, preocupação, desânimo, frustração, porque efetivamente eu não entendia que eu não tinha que me preocupar com o final da jornada, mas sim apenas com o próximo passo. Entender muito bem o passo que você está hoje e dar o passo seguinte. Galera, então esse foi o recado, eu espero que ajude muito a vocês. Se vocês não começaram, comecem então. Esse é o primeiro passo. Se você não sabe, o teu primeiro passo não é ter lucros, o primeiro passo é aprender. Ponto final. E não se preocupe, o lucro não vem, o método não funciona. Não é o método que não funciona. É talvez você que não aplicou ele por tempo suficiente para fazer ele funcionar. Eu vejo isso na prática, nas minhas vendas, tá? Por exemplo, para vender online, existem dezenas de métodos de fazer vendas online. Só que todos eles funcionam. Mas só que nenhum funciona direto, de cara, entende? Então, uma das coisas que me fez errar bastante foi enquanto eu não tinha entendido como fazer isso, e eu não tinha entendido que o grande segredo não é você encontrar o método, ficar testando métodos até ver qual funciona. O grande segredo é você focar em um método com consistência e concentração até que esse método funciona. Senão você acaba não aprendendo nenhum dos métodos, acaba não executando nenhum dos métodos, e nenhum dos métodos traz resultados. Então, o primeiro passo que eu aconselho você, se você está pensando em gerenciar o teu negócio, organizar a tua gestão, ter clareza, segurança e tranquilidade, é justamente aprender um único método e executar esse um único método com consistência, por tempo. Não é fazer um treinamento e dizer, não, ele não funciona. Não, cara, é fazer o treinamento e colocar as coisas em prática por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, 10 meses, 1 ano. O acelerador de lucros, por exemplo, é um exemplo fenomenal disso. Ele é um método de gestão, e métodos de gestão, eles não mudam. Aliás, mudam, né? Se aperfeiçoam, as ferramentas mudam, né? Mas a essência, eu quero dizer a essência do método, a forma de fazer gestão, isso não muda. Então, o resultado, ele não acontece em 1 mês. O cara que está fazendo no primeiro, segundo mês, ele é uma faixa branca, ele ainda nem sabe fazer, ele está treinando, ele está preenchendo planilha, ele está aprendendo a abrir o Excel com mais velocidade, se encontrar ali dentro da ferramenta, entendendo onde é que ele preenche tal e tal coisa. Tem informação que ele nem sabe onde que se classifica. Então, o primeiro passo é você deixar de ser um faixa branca, eliminar essas questões pequenas, essas questões que são mais básicas, para que você tenha mais domínio e passe a ser um faixa azul. Então, essa que é a grande questão. Não se preocupe, às vezes não é o método que não funciona. Às vezes é só você que ainda não domina, você talvez ainda seja um faixa branca. Então não se cobre ter o resultado de um faixa preta. Seja um bom faixa branca, para que você consiga passar da faixa branca para a faixa azul. Então essa que é a grande questão, galera. E é por isso que as pessoas acabam não gerenciando seus negócios, porque elas estão preocupadas em ser um faixa preta. Elas estão preocupadas com o topo da montanha, quando na verdade você só tem que dar o primeiro passo. Você só tem que ser um bom faixa branca. E é tudo que você precisa para começar. Então, galera, se fez sentido, eu acabei de ver aqui, ó, eu não mandei para vocês ontem o link da página do acelerador de lucros para que vocês conheçam, né? Agora, se fez sentido isso que a gente conversou e esse áudio estimulou você a começar a caminhar, a começar a aprender sobre gestão de negócio, a começar a dar os primeiros passos, que é simplesmente aprender e entender como que você faz, e aí começar a fazer sem se preocupar demais com o resultado nesse exato momento. Nesse exato momento não é isso que importa, nesse exato momento o que importa é você começar. Se isso faz sentido para você, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo agora, eu não vou esquecer, eu vou deixar aqui embaixo para você o link do acelerador de lucros 2.0, que é a versão atual do acelerador de lucros. Clica no link que está aqui e assiste o vídeo que tem lá apresentando o método completo para você entender como esse método pode ajudar você a começar a organizar o teu negócio hoje mesmo. E se fizer sentido para você, faça a tua inscrição. Se não fizer, não tem problema nenhum, existem várias outras formas de você aprender sobre negócios por aí, mas o meu conselho é que você encontre algum método e comece a usar esse método, seja o acelerador de lucros ou seja outro método, não interessa. O que interessa é que você encontre um método e faça, comece a executar. Se for acelerador de lucros, eu vou ficar muito feliz porque eu vou poder te acompanhar, vou poder te orientar
tanto no nosso grupo fechado, do Telegram quanto do Facebook. E você vai poder falar diretamente comigo pelo WhatsApp ou pelo próprio Telegram aqui, me mandando as tuas mensagens. Então eu vou ficar muito feliz se for o acelerador de lucros, porque eu vou poder te dar o meu acompanhamento pessoal na organização do teu negócio. Mas se não for, que seja outro método, que seja fazendo outras coisas, mas comece. Você só precisa começar. Esqueça o final da jornada. Pense apenas no próximo passo. O segundo passo é tudo que interessa. O resto, o terceiro passo, por exemplo, ele vem só depois do segundo, né? Então não faz sentido pensar no 100º passo agora, se você ainda não deu o primeiro, não deu o segundo, não deu o terceiro. Então clica aqui no link aqui embaixo que eu vou deixar para você, e se fizer sentido, faça a tua inscrição no acelerador de lucros e me deixe acompanhar você nesse processo e te orientar em cada um dos passos que você precisa dar. E é muito legal, eu faço questão de te ajudar nesse sentido, porque eu percebo, eu sinto e eu vejo as mudanças nos negócios das pessoas que aplicam esse método para ter mais clareza, mais segurança, mais tranquilidade e ver uma gestão cada vez mais organizada. E gestão traz resultados, só não traz resultados para um tipo de pessoa, para as pessoas que não fazem. Agora, as pessoas que fazem gestão, elas têm resultados sim. Então, cara, vem para o acelerador de lucros, me deixa te acompanhar nesse processo, me deixa te ajudar a organizar o teu negócio. Eu faço questão de estar te acompanhando nesse caminho, tá bom? Um grande abraço para vocês. Clica aqui embaixo no link que eu deixei aqui para vocês e venha conhecer, assista o vídeo e faça a tua inscrição se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, tá tudo certo, tá bom? Continua por aqui, continua ouvindo os áudios, continua aprendendo, tem dicas muito legais aqui o tempo todo também, então você vai estar sempre aprendendo. Eu sei disso. Mas se fizer sentido, se você quiser acelerar e principalmente se você quiser ter eu como seu mentor te acompanhando nessa jornada, clica e faz a tua inscrição, beleza? Galera, se você estiver ouvindo esse áudio no Spotify ou no YouTube, é porque ele virou um podcast. Então entre para o canal do Telegram para você receber áudios como esse todos os dias. Se inscreva no canal do YouTube e ative as notificações para você receber os nossos próximos vídeos com prioridade e adicione isso nas suas playlists do Spotify. E aqui embaixo você vai encontrar também o link do meu Instagram. Lá você também pode receber dicas e conteúdos exclusivos nos stories, né? No meu dia a dia, as coisas que eu tô fazendo no dia a dia, estão todas lá e lá tem muitas sacadas muito legais e você vai entender um pouco sobre a minha rotina, sobre como eu gerencio meu negócio, como eu organizo meu tempo, e eu tenho certeza que isso pode sim ajudar muito você a organizar o teu negócio e se tornar cada vez mais lucrativo, se tornar cada vez um empresário mais preparado para trazer lucros para você, para o teu negócio e prosperidade para sua vida e para sua família, beleza? Então clica no link aqui embaixo, faça a tua inscrição no acelerador de lucros se fizer sentido para você e eu vejo vocês no próximo áudio amanhã, no dia 70, aqui no Telegram. E vocês que estão aí fora, no YouTube, no Spotify, venham pro Telegram para receber áudios como esse todos os dias, tá ok? Galera, espero que esse áudio tenha ajudado vocês e que vocês realmente consigam pensar apenas no próximo passo. E deem esse próximo passo, o primeiro passo. Esqueçam o final da jornada e deem o primeiro passo. Só o primeiro. Quando vocês dominarem o primeiro, deem o segundo. Qual que é o primeiro hoje que eu aconselho vocês? Façam a inscrição no acelerador de lucros e comecem a estudar o método. Esse é o primeiro passo é o melhor primeiro passo que você pode dar. Comece a estudar. Segundo passo, comece a aplicar. Terceiro passo, comece a dominar o que você está aplicando e assim por diante. Não se preocupe com o 100º degrau, dê apenas o primeiro passo. Então, clique no botão aqui embaixo. Se fizer sentido para você, faça a tua inscrição no acelerador de lucros, que eu faço questão de estar com você e te acompanhar nessa tua jornada, beleza? Um grande abraço, galera. Tenham todos um ótimo dia. Vejo vocês amanhã no nosso áudio do dia 70. Valeu!